A seguir, Hora da Notícia. Prefeitura autoriza oficialmente o início das obras da Avan em Passo Fundo. Depois de o Brasil ter sido considerado livre de sarampo pela Organização Mundial da Saúde, a doença volta a preocupar e o Rio Grande do Sul está entre os estados com casos registrados neste ano. No estúdio, nós vamos falar sobre o sarampo com a médica infectologista do Hospital da Cidade, Clarissa Olekzinski. Mais de 3.700 alunos frequentam a educação para jovens e adultos aqui na região. E a gente fala sobre o que leva os estudantes que não completaram os estudos a voltar para as salas de aula. E você, está torcendo para qual seleção depois da despedida do Brasil da Copa? A gente vai mostrar como estava o clima aqui em Passo Fundo no dia do jogo de eliminação. E ainda vamos mostrar que o Brasil é um dos países que mais consomem café. Mas como será que ele interfere na nossa saúde? Hoje é segunda-feira, 9 de julho, é hora da notícia. A Prefeitura de Passo Fundo aprovou o projeto técnico autorizando o início das obras para a construção da Avan na cidade. A informação foi dada esta manhã pelo Executivo. O empreendimento deve ser construído em uma área da Avenida Brasil Leste, no bairro Petrópolis. Terá 7.300 metros quadrados. A Avan quer inaugurar este empreendimento em outubro, mas ainda depende do acordo com os comerciários, que ainda não foi fechado. Mais de 2.800.000 brasileiros matriculados no EJA em todo o país. Essa foi a estimativa do Ministério da Educação no ano passado. E a educação para jovens e adultos é uma realidade também aqui na nossa região, que hoje soma mais de 3.700 alunos. Mas a questão é, o que leva jovens e adultos que não completaram os estudos a voltar para as salas de aula? Olha só. A gente acompanhou uma noite de trabalhos na Escola Ernesto Toqueto, aqui de Passo Fundo. Por lá, todo o turno da noite é dedicado ao EJA. Aqui na Escola Ernesto Toqueto tem 13 turmas da educação de jovens e adultos. São pelo menos 450 alunos matriculados. Mas no próximo semestre, uma nova turma vai ter que ser aberta, porque a fila de espera já passa dos 300 candidatos. Tem turmas desde a alfabetização até o ensino médio. A Vivian, por exemplo, está na T5, o que seria um 8º ano no ensino regular. Ela parou de estudar já há algum tempo e a sua volta para a sala de aula tem motivo. Voltei para o EJA para mim fazer meu curso de enfermagem, né? Tenho um objetivo na frente. Outro exemplo é o Ibra. Ele veio do Senegal para trabalhar no Brasil. Por lá, foi graduado em administração e trabalhava no comércio. Por aqui, procurou o EJA como alternativa para aprender sobre o país e se adaptar ao português. Não é difícil, porque lá na minha terra eu fazia estudar. Nós falamos francês, porque quando eu cheguei aqui não é difícil para mim. Eu vou fazer estudar para fazer melhor, porque eu paro faz tempo. Antes das férias de inverno, os alunos precisaram apresentar o trabalho final do semestre. Dessa vez, o tema escolhido foi Passo Fundo e em uma das salas falaram sobre a UPF, dinâmicas diferentes para incentivar a continuidade dos estudos. A dinâmica que a gente usa é bem diferente. Você tem que partir de uma coisa bem prática para eles, que tenha ligação com o cotidiano deles. Se isso não fizer sentido para eles, eles não vão conseguir entender. Porque já foi uma coisa que eles já tiveram, de certa forma, um trauma, né? No ensino regular, que eles não conseguiam entender. Bom, agora eu estou conseguindo entender química e saem gostando, e esse é o objetivo que a gente tem, né? EJA, o grande problema, histórico problema de EJA, é a evasão escolar. Então a gente busca uma dinâmica um pouquinho diferente para aprender esse aluno, para cativar esse aluno, para tornar ele mais presente e frequente, para que ele conclua todo aí o ensino fundamental, o ensino médio, que passa a ser uma exigência cada vez mais frequente das empresas. É um estudante que perdeu a época
de estudo própria, né? A idade própria para o estudo, então ele está voltando, ele está buscando uma qualificação para entrar no mercado de trabalho e muitas vezes uma qualificação para permanecer no mercado de trabalho. A grande diferença que a escola tem assumido é exatamente oferecer a esse aluno um acompanhamento próximo para que tente ao menos conciliar, né, o seu trabalho com o estudo. Mas mais que manter o aluno na escola, essas também são formas de estimular o conhecimento. Coisas que eu não tinha na época que eu estudava, capacidade de captar, hoje uma facilidade imensa, né? Está muito bom. E termina amanhã, terça-feira, o prazo de entrega dos documentos para comprovar as informações da inscrição do ProUni. O candidato pré-selecionado na primeira chamada precisa ir até a central de atendimento ao aluno aqui da UPF com todos os documentos solicitados. A segunda chamada vai ser divulgada no dia 16, com prazo de entrega de documentos até o dia 23 de julho. O resultado vai estar disponível na intranet do candidato, no site do ProUni também. Quem não for selecionado em nenhuma das chamadas poderá participar da lista de espera. Essa, então, é entre os dias 30 e 31 de julho. 2 anos depois de o Brasil ter sido considerado livre do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde, a doença volta a preocupar autoridades de saúde. Estados como Rio de Janeiro, Roraima, Amazonas e até mesmo aqui o Rio Grande do Sul já notificaram casos neste ano. Bom, a queda da cobertura vacinal contra o sarampo no Brasil desde 2015 contribui para o aumento do risco do retorno da doença ao país. Bom, com a gente aqui no estúdio a infectologista do Hospital da Cidade, Clarissa Oleksinski. Doutora, seja bem-vinda mais uma vez ao UPF TV. Por que o retorno de doenças como o sarampo preocupam? Doenças mais antigas como sarampo, cachumba têm retornado por baixa da cobertura vacinal, realmente como você falou. Apesar de serem doenças benignas, com curso sem maiores complicações, elas podem realmente cursar com complicações maiores, né, como toda doença viral. Então, por isso que elas preocupam. E pela baixa da cobertura vacinal, a transmissão aumenta. Então, você tem uma população com menos vacina, com caso transmissor. Então, por isso, toda essa preocupação e todo esse alerta no estado para os casos de sarampo. Quais são as idades, doutora, mais suscetíveis a desenvolver a doença? Então, todas as idades estão suscetíveis. Claro que sempre os menores, os extremos de idade são os mais suscetíveis. Crianças e pessoas um pouco mais idosas. Então, todo mundo hoje que não está vacinado ou que está com a carteira vacinal desatualizada está suscetível ao sarampo. Quem tomou a vacina quando pequeno, na infância, está coberto da doença? Quem tomou a vacina, fez as doses recomendadas básicas da infância, está coberto, né? É interessante que a população revise a sua carteira, veja se realmente fez as doses para poder ficar tranquila, né? Qual é a quantidade de doses recomendadas a partir do momento que nasce o bebê para a cobertura do sarampo? Então, a gente tem 2 doses lá na infância, né, que devem ser feitas, calendário básico de todas as crianças. Do adulto, a partir lá dos 20 anos, a gente precisa uma dose comprovada da vacina e tem uma situação um pouquinho especial, que são os profissionais da saúde. Esses têm que ter 2 doses também comprovadas da vacina para estarem imunes. Para a população em geral, 2 doses na infância e uma na vida adulta, depois dos 20 anos. Isso. Se não fez uma delas ou não tem certeza, principalmente dessa da fase adulta, doutora, qual é a recomendação? Se a pessoa não tem certeza, não tem o registro, não tem mais a carteirinha, leva a sua carteira lá na central de vacinas do município, pede para que faça a revisão. Se não fez a vacina, já atualiza o seu calendário. Agora, se fez a vacina, não é motivo para uma corrida aos postos de vacinação. Está coberto até o fim da vida. Exatamente, não é motivo para corrida, para desespero. Se dirige, revisa e deixa tudo ok. A vacinação ela pode se dar, então, em qualquer idade. Exatamente, em qualquer idade. A partir dos 12 meses de vida da criança, ela já entra no calendário básico. Quais são os sintomas de quem está desenvolvendo o sarampo? Então, sintomas que são comuns a várias doenças, mas o que chama a atenção? A febre, basicamente. Existem algumas lesões de pele, né, que é um exantema, em nomes técnicos que a gente chama, né, em todo o corpo. Seriam manchas São manchas vermelhas? avermelhadas, né, manchas avermelhadas,
todo o corpo, e conjuntivite, né? Inflamação aqui das conjuntivas, o olho fica mais avermelhado, com um pouquinho de secreção. Esses são os sintomas básicos do sarampo. Todos eles acontecem ao mesmo tempo ou não necessariamente? Ao mesmo tempo. Essas manchas avermelhadas vão provocar coceira também? Não provocam coceira, né? Qual é o problema da doença? É a transmissão, né? Porque se o quadro passa de forma benigna, a pessoa não tem maiores sequelas. O problema é a transmissão interpessoal, né? Como se dá a transmissão, doutora? Então, gotículas, secreção respiratória, né? Fala próxima, dividir talheres, copos, toalhas, pessoas que moram no mesmo domicílio, frequentam a mesma escola, chimarrão, exatamente. Então, esse é o modo de transmissão, a gente precisa contato com a via respiratória. Dias frios, como o de hoje, os que vêm pela frente, com ambientes extremamente fechados, acabam também propiciando. Acabam propiciando, porque não há circulação do ar, né, e os micro-organismos, eles ficam retidos naquele ambiente, né. Ao desenvolver o sarampo, e qual é o período, a quantidade de dias que uma pessoa pode transmitir a doença? A pessoa pode ficar em torno de uma semana, né, com transmissão de doença. Então, nesse período deve ficar, a gente diz isolado, mas não é isolado, deve ficar longe de outras pessoas, não ter tanto contato, né, e depois retorna às suas atividades normais. E como acontece o tratamento do sarampo? Não existe um tratamento específico, um antiviral específico para o vírus do sarampo, né? O tratamento é de suporte, analgesia, antitérmico, hidratação, repouso, né? Esse é o tratamento básico do sarampo. Passado uma semana, 10 dias, o ciclo da doença vai se encerrando. Vai se encerrando, exato. Tá certo. Doutora, muito obrigada pelas informações. Uma boa semana de trabalho. Igualmente. Obrigada. Bom, o Brasil se despediu da Copa na sexta-feira e no próximo bloco a gente vai mostrar como estava o clima em Passo Fundo na tarde de jogo. A gente já volta. Estabelecer um negócio em um mercado saturado, olha, pode parecer uma missão impossível. Um projeto aqui da UPF busca formar uma equipe multidisciplinar de consultores para a formação de novos empreendimentos. E esse vai ser o assunto do programa Universidade Aberta desta semana. O programa vai ao ar hoje, às 8h30 da noite, com reprise amanhã e quinta, às 8 horas da noite. O frio retornou ao estado ainda no domingo e deve permanecer durante esta semana. Vamos ver então como fica a previsão para os próximos dias. Terça-feira de tempo parcialmente nublado, o sol aparece no decorrer do dia, mínima 5 e máxima 11 graus. O sol aparece mais na quarta-feira, mas o amanhecer será gelado, mínima 3 e máxima 14 graus. E estão abertas as inscrições para os cursos de férias de inverno do GPID, o grupo de pesquisa em cultura digital aqui da UPF. Esses cursos acontecem de 16 a 24 de julho e a lista completa com as opções, como, por exemplo, desenvolvimento de jogos e robótica, você encontra no site upf.br, onde também você pode fazer a inscrição. E os atletas apoiados pela UPF participaram de competições neste fim de semana. A equipe Arranca, da Associação de Basquetebol de Passo Fundo, participou de mais uma etapa da Copa RS Ney Breitman de basquetebol em Cruz Alta. O time venceu o Osório Master e perdeu para o APA. Não foi dessa vez. Na última sexta-feira, o Brasil perdeu para a Bélgica, lá na Arena Kazan, na Rússia. A gente acompanhou a movimentação durante o jogo, aqui em Passo Fundo. Antes do jogo, era só alegria. Nessa escola, as crianças do 1º ao 5º ano do Fundamental assistiram a partida no auditório. Até os 13 minutos, tudo certo. Mas aí veio o gol contra do Fernandinho. A partir daí, a coisa começou a ficar séria, mas ficou ainda mais séria aos 31 minutos, quando a Bélgica marcou o segundo. Acabou o primeiro tempo.
Aí foi a vez deles darem seus conselhos para o técnico Tite. Tem que tirar o Marcelo, talvez colocar o Felipe Luiz, ou tirar o Gabriel Jesus e colocar o Firmino. E não é que o Sandro adivinhou o placar? Eu acho que vai ser 2-1 para a Bélgica. Não tô achando que o Brasil tá jogando muito bem, mas vamos confiar, né? Essa é a primeira Copa que eles acompanham de verdade. Tipo a Ana Clara, que nessa hora, assim como todo mundo, ainda estava bem otimista com a seleção. Eu achei bom, eu tô torcendo pro Brasil. Eu quero que nessa vez, na segunda partida, ele consiga mais, fique melhor e ganhe. Acabou o primeiro tempo e as ruas aqui de Passo Fundo estão assim, praticamente vazias, com muito menos movimento do que num dia normal. O placar até agora é de 2-0 para a Bélgica, o que deu uma certa desanimada. Mas a expectativa é que o Brasil continue na Copa. Por isso agora a gente vai mudar de lugar para ver se dá um pouquinho mais de sorte. A gente até tentou, mas não foi dessa vez. Por aqui, já no segundo tempo, o clima estava pesado. A esperança veio aos 30 minutos do segundo tempo com o gol do Renato Augusto. Mas mesmo assim, não deu para o Brasil. O jogo terminou em 2-1 para a Bélgica, que segue para a semifinal contra a França. Futebol nós temos, o time estava encaixado, só que tomamos 2 gols e foi difícil de reagir. A partida foi bom, penso que o Brasil desperdiçou o jogo, o gol, né? Mas jogou bem. Eu achei que o Brasil podia ter feito mais gols, só que eles perderam bastante. Agora já passou. A Copa da Rússia logo vai ter o seu novo campeão. E o Hexa talvez fique para 2022. E a Copa da Rússia tem as decisões de semifinal nesta terça e quarta. Amanhã jogam França e Bélgica e na quarta, Croácia e Inglaterra. As partidas começam às 3 da tarde, os vencedores disputam o título no domingo. Nós estamos entre os países que mais tomam café no mundo. No ano passado, o consumo interno do grão ultrapassou as 21 toneladas. Será que o café faz bem para a saúde? Bom, tem gente que tem o café como um estilo de vida. Para entender melhor, é só assistir a reportagem. Ele já não é mais o vilão. Pelo contrário, café agora é sinônimo de vida saudável. Tanto que está fora da lista de substâncias cancerígenas da Organização Mundial da Saúde. E mais que isso, as pesquisas recentes mostraram que, na verdade, o café até ajuda a prevenir alguns tipos de câncer, como o de útero, de próstata e até o de fígado. Além disso, também foi mostrado benefício em relação à doença cardiovascular. Então, quem toma café rotineiramente, diariamente, 3 a 4 xícaras de café ou de 1 a 2 expressos por dia, diminui o risco de mortalidade por acidente vascular cerebral, que é o AVC, e diminui a incidência de doença coronariana, né, cardíaca. Além do benefício do fígado, que diminui o depósito de gordura hepática e diminui o risco de câncer de fígado. Quem consome café todos os dias sabe o que isso significa. No caso da Rita, ela prefere os grãos especiais e passa por todo um processo que vai desde a temperatura ideal da água até a separação do grão e do líquido. Nesse caso, o consumo de café não é mais só pelo simples tomar, meio que virou um estilo de vida. Eu costumo tomar de manhã e depois do almoço, às vezes tardinha, uma quantidade não muito grande, né? Também esses cafés, eles não fazem tomar saúde. Não é aquela questão de tomar para ficar mais acordada, que nem muita gente faz, né? De querer tomar para dar uma aceleradinha, mas é mais mesmo para fazer aquela pausa no trabalho, na atividade que eu estou realizando e poder aproveitar mesmo, degustar um café, ter aquela pausa para fazer o preparo adequado do café, sentar e tomar esse café. A diferença do café especial é que ele é colhido com uma seleção mais severa dos grãos. Esse consumo vai se popularizando aos poucos, mas aqui em Passo Fundo já tem alguns cursos para quem procura conhecer melhor o assunto. O café, na verdade, por ser uma planta, ele tem açúcar, né, de qualquer planta tem, que é a frutose,
E tem os óleos essenciais que dão várias outras características sensoriais para o café, desde notas de mirtilo, de morango, de limão, flor de laranjeira, especiarias, enfim, é um universo realmente muito vasto e que ainda tem muito para ser descoberto. E mesmo que já estejam provados os tantos benefícios do café, alguns cuidados ainda precisam ser tomados. Um alerta importante para gestantes, né? Então, o gestante não deve tomar café, isso já é conhecido há bastante tempo. Então, a cafeína dá mais incidência de parto prematuro, contrações, o bebê nasce com baixo peso por diminuição do fluxo sanguíneo para o bebê. Então, as gestantes têm que cuidar, não pode tomar café. E tudo que em excesso faz mal. A questão do tubo digestivo, que é muito falado, o que acontece? O café, ele estimula a produção do ácido gástrico, uma das principais funções do café na digestão. O que às vezes é bom, porque acelera a digestão, mas pode aumentar a incidência de gastrite e aumenta a secreção do ácido do estômago, aumenta o refluxo também. Então, quem tem azia, queimação no estômago, o café pode piorar esses sintomas. O café também é uma cultura, né? Aquela questão do hábito do café, a tradição do café, o preparo, a escolha. O programa de hoje termina aqui. Você pode rever essa edição à noite, sempre em 2 horários, às 7h30 e às 10h30. Um ótimo início de semana para você e até amanhã.